Conversa de hoje é um assunto que ele é pertinente a todo mundo, sem exceção. E é um assunto que todo mundo tem dificuldade. Se não tem agora, já teve ou vai ter. E que é a família, a vida em família. E para começar, eu gostaria de lembrar que Jesus, que foi o espírito mais puro que já esteve aqui conosco na Terra, também teve família. Será que Jesus precisava da família para educar, para guiar? Ele já não era um espírito perfeito? Mesmo assim, Jesus teve Maria, e a tamanha importância de Maria de Nazaré na história de Jesus, na história aqui do nosso planeta. José, que muitas vezes não é muito comentado também, foi tamanha a importância do pai, da mãe e de outros familiares na história de Jesus e na nossa história. Então, se Jesus, que é Jesus, teve família enquanto esteve aqui, a gente também precisa, tamanha a importância da família em nossas vidas. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje. Toda vez que a gente busca crescer, vamos pensar aqui na nossa vida material, na Terra mesmo. Uma posição no trabalho, eu quero uma promoção, eu quero mudar de cargo, eu preciso me preparar antes, eu preciso ter o conhecimento para depois conseguir aquele crescimento. Eu preciso aprender, vivenciar e aí eu consigo essa promoção. Se eu vou, por exemplo, também quero começar a malhar na academia, eu não vou ganhar o corpo do sonho sem ir na academia todo dia, treinar, comer direito, precisa desse esforço da nossa parte para a gente conseguir aquilo que a gente almeja. No campo do espírito é a mesma coisa. Para o nosso crescimento espiritual acontecer, a gente também precisa trabalhar, precisa batalhar, precisa vivenciar, aprender. E Emmanuel nos fala que a família é o lugar que mais possibilita esse crescimento espiritual. De tudo que existe, que nos rodeiam, que nos ajudam a crescer, a família é o instituto que mais nos auxilia no crescimento espiritual. E também Emmanuel, lá no livro Família, ele fala assim: é na família que recebes o teu primeiro mandato de serviço cristão. Olha só, achei tão bonito. Então a nossa primeira tarefa como cristãos, como seguidores de Cristo, é a vida em família. São as atitudes, os sentimentos que a família nos compele a desenvolver, é o nosso primeiro mandato cristão. E aí, às vezes, dependendo do tema, eu gosto de ir no dicionário ver a definição daquela palavra, daquele adjetivo, substantivo, enfim. E família tem várias definições. Em todas elas, seja família de sangue, família espiritual, todas as definições, os formatos que existem hoje de família, em todas elas tem algo em comum, que é ter algo em comum entre os elementos, seja o sangue, sejam os gostos, as afinidades, a forma de viver. Então, para se constituir uma família é ter coisas, laços em comum. E aí, os espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, nos falam sobre isso, sobre esses assuntos em comum. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Então é sintonia, conexão, afinidade, ter algo em comum. Nem sempre este algo em comum é algo elevado, é algo bom, do bem. Nem sempre. Pode ser, mas pode também não ser. E a gente vai falar isso agora. O Jorge Elahá é um orador espírita que eu particularmente gosto muito de escutar a forma com que ele destrincha as informações. Eu gosto, então convido vocês a irem no YouTube, se botar Jorge Elahá família, vai ter diversas palestras dele, mas todas elas são similares, é muito legal.
O Jorge, em uma dessas palestras, ele traz os diferentes laços familiares que podem existir. O primeiro tipo são laços pela natureza das provas. O que significa isso? São espíritos que eles não têm um histórico passado, tanto assim, de outras encarnações juntos, mas pela natureza das provas aqui e o agora, do presente, então laços do presente, eles se juntam. Se dão bem, estão buscando a mesma coisa, se juntam e vão formando esse laço familiar, que talvez perdure para as próximas encarnações também. Então são laços um pouquinho mais recentes. Não é tão comum, não é a grande maioria, mas existe. Quais são então a grande maioria dos laços familiares? São laços do passado, que são espíritos que se amam ou já se amaram profundamente e viveram juntos. E ou algo não saiu como esperado, ou saiu e continuam se amando. Então esses laços do passado também são divididos em outras categorias para a gente entender, que são os principais. O primeiro são os laços de afeto. Então são aqueles espíritos que se amam, que se dão bem, que se entendem, que pensam, na maioria das vezes, parecidos, se aceitam, onde tudo é lindo e maravilhoso. E existem os laços do afeto, que são os que Jorge chama de afetos frágeis. O que são? Aqui talvez quem é mãe, pai, consegue identificar um filho numa situação muitas vezes assim, mas também não é limitado a isso. Os afetos frágeis é aqueles que a gente ama, que a gente se dá bem, mas que precisam muito da nossa ajuda. Que a gente doa tudo aquilo que a gente tem para eles, às vezes é uma encarnação inteira buscando ajudar esse laço de afeto, essa pessoa que a gente ama, a sair de uma dificuldade. A drogadição é um exemplo, quantos pais a gente vê se dedicarem aos filhos que se envolveram com drogas, e é uma vida inteira de dedicação e é um laço de afeto. Esses laços de afetos frágeis, muitas vezes é porque lá no passado, seja nessa encarnação ou em outra, a gente prejudicou de alguma forma esse espírito, a gente atrasou um pouco a vida desse espírito e agora somos chamados a ajudar, a fortalecer, a ser esse elo de apoio para que esse espírito se fortaleça, restabeleça. Mas outras vezes não. Outras vezes é só porque a gente ama muito esse espírito e daí antes de encarnar a gente fala assim, não, manda comigo que a gente vai dar certo, eu vou fazer dar certo, eu vou ajudar, a gente vai passar por isso junto. Alcione, personagem dos romances de Emmanuel, é um exemplo. Era um espírito perfeito, não precisava reencarnar no grupo familiar que reencarnou, mas assim o fez unicamente por amor, para ajudar aqueles espíritos ao redor dela. Então, esses são os laços de afetos frágeis. Tem também os grandes parceiros. Aqui é o cenário ideal, é o cenário que todo mundo gostaria, que todo mundo na família fosse assim. Os grandes parceiros. São espíritos que concordam, se dão bem, os dois se ajudam, os dois vão facilitando o dia a dia, a vida junto, felizes daquele que tem laços, parceiros de afeto. Nem sempre nos é possível encontrar esses laços dentro da família de sangue, que a gente fala, dessa família material. Muitas vezes a gente acha esses laços nos amigos, às vezes até no amigo do trabalho a gente descobre, tem diversas formas, mas felizes daquele que tem um laço de parceria com alguém. Nem sempre é mãe, pai, irmão, filho, é um amigo. E felizes daquele que tem mais de um. É isso que a gente tem que buscar. Mas esses laços de parceria não são nos dados assim, Deus olha pra gente e fala assim, não, nessa encarnação vamos dar um laço de parceria ali, de afeto para essa pessoa, e virou laço de afeto parceiro. Não. É uma construção de diversas encarnações, muitas vezes de laços que foram desafetos e com muito amor, muito carinho, muita paciência e insistência se transformaram nesse laço
de afeto que hoje a gente pode contar, que hoje são esse nosso braço de apoio nos momentos difíceis. Então a gente precisa desse esforço para ter também esses parceiros. E o terceiro tipo de laço de afeto que Jorge elenca são os que fazem tudo por nós, que ao contrário do primeiro, dos afetos frágeis, é aquele no qual a gente é o afeto frágil e que o outro faz tudo o que pode ao seu alcance para nos ajudar, mesmo quando a gente não consegue retribuir da forma que gostaria. Felizes também daqueles que têm um laço de afeto desse auxiliando. Em algum momento, todo mundo vai precisar de alguém. Em algum momento, a gente não vai conseguir dar nada para o outro, nada daquilo que a gente gostaria, mas o outro vai estar lá para nos apoiar. Mas, a maioria, na maioria das vezes, não são esses laços que nos circulam dentro de casa, na família. São os laços que a gente chama de desafetos, que são as nossas dificuldades. É aquela pessoa que tira a paciência, que nos deixa triste, que tira do sério, que nos prejudica, às vezes de formas mais intensas, outras de formas menos intensas, cada um com o seu processo familiar, mas todo mundo tem uma pessoa na família que tem essa dificuldade de desafeto, de relacionamento. Isso muitas vezes acontece por diferenças de opinião, diferenças da forma de viver a vida, de encarar os problemas, dificuldade de convivência dentro de casa pelos inúmeros motivos. E eu achei bem interessante essa parte da fala do Jorge, que ele traz que nesses laços de desafeto acontecem duas coisas muito importantes de se tomar cuidado, atenção. Um deles é a mágoa, e esse de todos foi o que mais me chamou a atenção. Que a gente só tem mágoa daquele que a gente ama. E aí ele deu um exemplo que eu achei bem didático. Se, por exemplo, eu sou assaltada na rua e levam o meu celular, eu vou sentir várias coisas, várias. Mas mágoa não vai ser uma delas, né? Eu não vou pensar assim, puxa, fiquei magoado com o ladrão, levou meu celular. Não, porque eu não conheço, eu não esperava, não tenho um relacionamento com aquela pessoa. Agora, às vezes, com um filho, com uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, uma palavrinha que não foi dita do jeito que a gente gostaria já magoa. E magoa mesmo, dói, machuca, porque a gente ama. O problema é que a gente cria expectativa a respeito das pessoas, principalmente de familiares e amigos. A gente espera que a pessoa seja uma determinada pessoa, que ela haja de determinada forma, que ela fale determinadas coisas que às vezes a pessoa não vai fazer, não é quem ela é. Então essa expectativa de que o outro seja o que ele não é o que nos magoa. E às vezes é uma mágoa que começa bem pequenininha, imperceptível. E se for alimentada no dia a dia, depois de anos, formam esses laços de desafeto que depois fica um pouquinho mais difícil de resolver. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a mágoa. Eu, estudando para essa conversa, estou tentando me policiar essa semana com isso. Se surge uma mágoa, eu paro e penso, é o que eu quero alimentar? Eu quero que isso vire um desafeto ou eu prefiro deixar passar e continuar nutrindo esse relacionamento que pode não ser ainda de amor, de parceiros, de afeto, mas que talvez um dia possa vir a ser. Então o problema é essa imagem que a gente tem do outro, do que o outro deveria ser aos nossos olhos, mas que o outro não é. E a gente tem que tomar muito cuidado, isso vale para todo mundo também, que muitas vezes a gente culpa os pais por tantas coisas na nossa vida, seja adolescente faz bastante isso, né? Adolescente, adulto, às vezes até já idosos, os pais já desencarnaram, a gente segue culpando os nossos pais por as coisas não darem certo na nossa vida, por a gente ser do jeito que a gente é. Às vezes os nossos pais fizeram o que podiam, às vezes poderiam ter feito mais, aos olhos do aqui e do agora sim, mas eles deram espiritualmente, moralmente o que eles
podiam naquela época com a visão que eles tinham. E aí Jorge traz uma reflexão legal também, que toda vez que a gente se vê nessa situação de mágoa, de situações difíceis com esses desafetos, que a gente faça a seguinte pergunta: tá, e daí? E daí, o que eu posso fazer para mudar isso? Porque o outro não vai mudar porque eu quero que o outro mude. Não sou eu que vou mudar a Ana Carla porque eu acho que a Ana Carla tem que mudar. A Ana vai mudar quando ela estiver pronta para mudar, quando ela perceber que ela precisa mudar. E aí, enquanto isso, o que eu posso mudar em mim? Porque esse é o grande chamado de Jesus, um chamado que a doutrina espírita nos relembra. Da vida em família é o que eu posso mudar em mim mesmo, o que esse familiar difícil, o que esse desafeto me convida a melhorar em mim, o que eu posso mudar com essa relação. Se todo mundo dentro de casa fizer esse exercício, vai melhorando pouco a pouco. Mas às vezes não é em uma encarnação que isso se resolve e que isso melhora. Agora que eu vi que já deu os 15 minutos, então eu vou encaminhar para o encerramento. O tema família é um tema que dá para a gente ficar muito tempo falando. Inclusive, na segunda vai ser feita uma palestra sobre esse mesmo tema, com um tempo um pouquinho maior. Se não puderem vir assistir, fica depois disponível no YouTube da associação, se quiserem assistir. Mas para finalizar, então, como é que a gente vence essas relações de desafeto? Como que a gente transforma um desafeto em amor, em afeto, que é o que todo mundo busca? Primeiro, perdão. Perdoar o que o outro errou, o que o outro se equivocou, não significa se relacionar. Às vezes a gente tem que se afastar, às vezes é necessário, mas é perdoar, deixar ir para que a gente se liberte. O segundo passo é aceitar o outro como o outro é, como o outro pode ser agora. E o terceiro e último remédio é o amor. Se um afeto quer continuar um afeto, o que a gente precisa fazer? Amar. Se um desafeto quer virar um amor, a gente também precisa amar. O amor é o remédio universal para todos os casos. Então, o convite da noite de hoje é que a gente possa se esforçar. Não em apontar ao outro o que o outro tem que melhorar, o que o outro tem que fazer de melhor, mas o que eu posso dar de bom para essa relação não ser mais um desafeto, para que ela vire aos pouquinhos esse afeto, essa relação de parceria que a gente tanto busque. E encerro com uma frase de Emmanuel que diz, no livro Indulgência: se somarmos as inquietações e sofrimentos que infligimos a nós mesmos por não perdoarmos aos entes amados, pelo fato de não serem eles as pessoas que imaginávamos ou desejássemos fossem, surpreenderemos conosco volumosa carga de ressentimento que nada mais é senão peso morto a impelir-nos para o fogo inútil do desespero. Então, que a gente possa se questionar, tá, e daí? O que eu posso fazer de melhor para essa relação? Agora a gente convida vocês para o segundo momento do trabalho, que é o momento do passe, que a gente possa permanecer com os pensamentos elevados. Se a gente não conseguir pensar em nada bom, que a gente lembre de Jesus, de braços abertos, sorrindo para a gente e nos convidando a caminhar com Ele. Que assim seja.